E se eu te dissesse que o Sting, sim, o Sting da banda The Police, pode ser uma espécie de Valdir Soriano da Inglaterra, ou, dependendo da sua geração aí, o Odair José britânico. Calma, eu sei que é uma comparação completamente maluca, mas pensa comigo aqui, né? Imagina só você se apaixonar perdidamente por uma mulher que trabalha no turno da noite, oferecendo momentos de companhia extremamente personalizados, com atendimento de caráter afetivo, né, individualizado, e que ao final dessa experiência recebe uma contribuição financeira previamente acordada entre as partes. Eu não entendo muito bem desse assunto, até porque eu sou um cara caseiro, um cara de família, mas um amigo meu que aparentemente entende muito mais desse universo do que eu me explicou que em cidades como Paris, Amsterdã, existe um detalhe bem curioso: uma luz vermelha. E não é da viatura da polícia, não. Foi esse mesmo amigo meu que me disse que essa luz tem um significado bem específico. E é justamente por causa dessa luz que começa uma das músicas mais famosas da história do rock and roll. Roxanne, you don't have to put on the red light. Peraí, mas que luz vermelha é essa? E por que diachos o Sting escreveu uma música inteira pedindo pra essa mulher não acender essa tal dessa luz? A história por trás de Roxanne do Police é muito mais interessante que parece. E quando você descobrir o verdadeiro significado dessa letra, além de aprender um monte de inglês, eu tenho certeza que nunca mais vai ouvir essa música da mesma forma. Hey there, what's going on? Welcome to my channel. Eu sou Matias Pires, professor de inglês há 30 anos e aqui nesse canal eu provo que aprender inglês pode ser muito mais divertido do que decorar lista de palavra, de regra gramatical, que convenhamos, você vai esquecer daqui a alguns dias. Quando você aprende inglês com contexto, com algo que mexe com você, como música, por exemplo, você aprende de verdade. E de quebra, ainda descobre histórias incríveis por trás de algumas das músicas mais famosas de todos os tempos. A história de Roxanne é uma delas. A música foi escrita pelo Sting em 1977, 1977, quando o Police ainda estava ali começando, engateando a carreira. E o que acontece? Durante uma visita a Paris, a banda ficou hospedada perto de um famoso bairro de luz vermelha. E o Sting contou que nunca tinha tido contato com aquele universo. Sting. Serious? Really? Não vou falar do Sting não, que eu também nunca tive contato com esse universo. Então a banda tava lá no hotel e ele ficou meio intrigado ao ver tantas mulheres esperando os clientes do lado de fora. E em vez de escrever uma música julgando aquelas pessoas, o que muita gente faz, ele resolveu contar a história de um homem que simplesmente se apaixonou por uma delas. Aparentemente, Sting não conhecia nenhuma profissional de atendimento afetivo personalizado chamada Roxanne. Ela é apenas uma personagem fictícia criada para contar a história. O nome veio exclusivamente de um cartaz de uma peça que estava rolando lá na época do Cyrano de Bergerac, que estava lá na parede do hotel. E Roxanne é uma personagem da história dessa peça. Não existe nenhuma evidência de que essa moça realmente existiu. E tem um easter egg fantástico que muita gente nunca percebeu. Antes do Sting começar a cantar, na gravação original, logo ali no comecinho da música, você ouve um acorde estranho no piano. Aí depois você escuta umas risadas também. Muita gente acha que isso foi planejado ou nunca nem percebeu, mas não foi. O Sting simplesmente achou que a tampa do piano lá estava fechada. Aí sentou em cima dele e acertou as teclas sem querer e começou a rir. A banda gostou daquele momento, né, e deixou esse erro de gravação. Aliás, no encarte do álbum, ele até recebeu um crédito como responsável pelo butt piano, né, o piano que foi tocado pelo bumbum dele. Agora que você já conhece um pouquinho da história, vamos descobrir o que essa letra realmente quer dizer. Roxanne. I love that name. Eu acho massa esse nome. Ficou perfeito, né? Logo de cara ele já chama o nome dela. Roxanne. You don't have to put on the red light. E aí vem a frase mais famosa da música. You don't have to put on the red light. Que quer dizer você não precisa colocar a luz vermelha.
Mas que luz vermelha é essa? Bem, eu tive que pedir a ajuda dos universitários. Não, dos universitários não, mas eu tive que ligar. Tem aquela parte do show do milhão que você ligava? Pois é, eu liguei para esse meu amigo, aquele meu amigo, que aparentemente fez um intercâmbio cultural nesse sentido aí, uma fonte extremamente confiável no assunto. Ele disse que essa luz vermelha ela é usada para indicar que aquela moça está disponível para oferecer aqueles atendimentos de companhia extremamente personalizados que a gente comentou lá no começo da aula. Eu não saberia explicar isso, mas foi exatamente assim que ele me contou. Então, quando o Sting fala "You don't have to put on the red light", o que ele está dizendo, na prática, é que você não precisa mais fazer isso. Precisa disso não, mulher. Você não precisa mais viver dessa forma. E aqui a gente já aprende uma estrutura muito importante do inglês. You don't have to. Você pode traduzir isso como você não tem que, mas o sentido é mais você não precisa, que não é necessário. Se eu falo, por exemplo, "You don't have to hurry", quer dizer, você não precisa ter pressa. "You don't have to come", você não precisa vir. "You don't have to worry", você não precisa se preocupar. É exatamente a mesma estrutura. E aqui aparece um phrasal verb muito importante do inglês. Put on. Put on, a tradução mais comum é colocar, né? Tipo, put on your jacket, colocar a sua jaqueta. Put on your shoes, colocar os seus sapatos, ou coloque os seus sapatos. Mas como acontece com muitos phrasal verbs, o significado ele vai mudar de acordo com o contexto. Tá vendo quanto o contexto é importante? Então, quando o Sting diz que "you don't have to put on the red light", ele não está dizendo simplesmente colocar uma luz. É tipo colocar a luz vermelha em exibição. Usar essa luz vermelha como sinal. Deixar a luz vermelha, né, indicando que essa moça está disponível para trabalhar. Que, segundo aquele meu amigo, é exatamente a função dessa luz. Então, Roxanne, não precisa acender essa luz, não. Não precisa colocar essa luz vermelha. Those days are over. Those days are over. Literalmente, aqueles dias acabaram. É como se ele falasse essa fase da sua vida acabou. Repare que ele fala isso como se a decisão já tivesse sido tomada, né? Como se ele tivesse dizendo, pronto, acabou. Você não vai mais fazer isso. Ou seja, além de apaixonado, ele também é um sujeito bastante confiante. E depois disso vem uma frase bem forte. You don't have to sell your body to the night. You don't have to sell your body to the night. Literalmente, você não precisa vender o seu corpo para a noite. Interessante aqui é justamente a expressão to the night. Porque ele não fala apenas em vender o corpo, ele fala vender o corpo para a noite. Segundo, vocês sabem quem, né? O meu amigo, a noite aqui ela representa todo aquele universo de vida noturna. Não é simplesmente o horário, é todo o ambiente. Inclusive eu achei essa explicação curiosamente detalhada. Tô até preocupado com... Eu ia falar o nome dele, vou não. Eu acho massa que durante a música ele vai falando com mais vontade ainda. Roxanne! Ele fala com vontade mesmo. You don't have to wear that dress tonight. You don't have to wear that dress tonight. Você não precisa usar aquele vestido hoje à noite, tonight. Olha esse verbo aqui, wear. Ele é usado quando você quer falar de usar alguma roupa ou acessório. Mas, teacher, não podia falar apenas use that dress? Por que ele usou wear? É porque normalmente wear é mais usado quando se trata de roupa ou acessório, até perfume. Você fala wear perfume ou então wear cologne. Mas se liga num detalhe aqui. Ele fala that dress. Esse that dress não é qualquer vestido, é aquele vestido. Então esse aquele vestido aqui, ele fala daquele vestido que ela usa para trabalhar. Talvez um vestido mais provocante, um vestido que realça, né, as voluptuosas... Você entendeu, né? Aquele vestido que você usa para trabalhar. Então Sting não está falando simplesmente de moda. Aquele vestido representa a vida que ela leva. Você não precisa usar aquele vestido hoje à noite. E mais uma vez aparece you don't have to. Você não precisa fazer aquilo. Ele insiste nisso o tempo todo. Walk the streets for money. Whoa, walk the streets for money. Andar pelas ruas por dinheiro. Então você não precisa usar aquele vestido e você não precisa andar as ruas por dinheiro. Essa frase aqui é uma expressão, walk the streets, que é andar pelas ruas. Mas por que razão? Por dinheiro, for money. You don't care if it's wrong or if it's
right. You don't care if it's wrong or if it's right. You don't care. Expressão muito usada. Você não liga, você não se importa se é certo ou se é errado. Olha o detalhe aqui. Quem tá dizendo isso é o Sting, ou melhor, né? O personagem aí da música que tá apaixonado pela moça. Mas vou fazer o advogado do diabo aqui. Será que ela realmente não se importava? Ou simplesmente ele acreditava que ela não se importava? Porque essa diferença muda completamente a interpretação da música. Porque até aqui ele parece ser um cara apaixonado, né? Tentando convencer a Roxanne de que ela pode sim abandonar aquela vida. Mas ao mesmo tempo, ele fala por ela. Ele está decidindo por ela. E isso deixa a letra muito mais interessante, porque não é apenas uma música de amor. É uma música de amor, talvez de esperança, de possessão. E sobre a tentativa de mudar alguém que talvez nunca tenha pedido para ser mudada. E agora acontece uma coisa muito interessante, porque até aqui o Sting ele repete várias vezes, né? You don't have to put on the red light. Você não precisa colocar a luz vermelha, mas de repente no refrão ele fala apenas isso. Ele não tinha acabado de dizer para ela não colocar a luz vermelha? Isso aqui é subtendido. You don't have to put on the red light. Você não precisa colocar a luz vermelha. Colocar a luz vermelha. Olha, já pensou, né? Colocar a luz vermelha. Você não precisa colocar a luz vermelha. Ele fala, você não precisa na parte mais na frente. Mas é basicamente isso. Ele não fala, você não precisa colocar a luz vermelha. Então ele só repete colocar a luz vermelha. Ele não está falando para ela colocar. Você não precisa colocar a luz vermelha, colocar a luz vermelha, colocar a luz vermelha. Put on the red light. E você percebe que ele usa essa luz vermelha como um símbolo durante a música inteira. A luz vermelha ela deixa de ser apenas uma luz, ela representa uma profissão, uma rotina, uma vida inteira. E a partir de agora, a música muda completamente de direção. Aqui ele estava falando da vida da Roxanne e agora ele vai abrir o coração. I loved you since I knew ya. Você pode perceber também que o Sting, e muitas vezes nos Estados Unidos as pessoas tiram onda dele, principalmente nos Estados Unidos. Ele tem um sotaque mais inglês, mas quando canta, ele meio que rala as palavras, ele fala, não é tão simples assim entender ele. Tem algumas músicas que sim, que é bem fácil, mas outras não, outras ele dá uma ralentada tal, eles tiram muita onda com isso nos Estados Unidos principalmente, que eles dizem que só dá pra entender as 3 últimas palavras que ele fala. To go here. Mas de qualquer maneira, ele usa o ya aqui, que é muito comum, que é a abreviação de you. Ao invés de falar you, ele fala ya. I loved you since I knew ya. Ou então I loved you since I knew ya. É exatamente o que acontece em português também, quando a gente fala pra, ao invés de para. Então, I knew ya, I knew you, mesma coisa. I loved you since I knew ya. Eu amei você since, desde que eu conheci você, ou que eu te conheci. Eu amei você desde o dia que eu te conheci, basicamente isso. Eu sempre te amei, gata. I wouldn't talk down to ya. Olha essa expressão que é bem útil, porque talk down to alguém é um phrasal verb que significa não falar baixo, mas falar com alguém de maneira arrogante, menosprezar, tratar alguém como inferior mesmo. Por exemplo, você fala, don't talk down to me. Não fale comigo como se eu fosse inferior. Então quando ele fala, I wouldn't talk down to you, ele está dizendo, eu nunca trataria você com desprezo. Wouldn't, né? Contração de would not. I wouldn't, que eu não iria. Eu não iria fazer isso contigo. Eu não iria falar contigo como se você fosse inferior a mim. E faz sentido, porque ele está apaixonado pela Roxanne. E ele deixa claro que ele não está julgando ela pela profissão. Meio que tá, né, brother? Mas eu entendi. Depende muito da interpretação aqui. O que você acha? Eu realmente quero saber. Deixa seu comentário. Você sabe que eu leio todos os comentários aqui. Então deixa, porque eu quero saber o que você acha que ele tá querendo dizer. E outra coisa importante. Você tá curtindo esse vídeo? Você já curtiu ele realmente? Dá uma hypada aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ajude esse projeto que vem ajudando literalmente milhares de pessoas. Mas vamos voltar aqui. Frase bem direta, né? Eu tenho que tell you, contar pra você, just how I feel, exatamente como eu me sinto. Eu preciso dizer exatamente o que eu sinto por você. E agora vem uma frase que pode mudar um pouquinho aí o feel da música. I won't share you with another boy.
que é literalmente, eu não vou, I won't share you, dividir você with another boy, com outro garoto, com outro rapaz. Essa frase aqui merece atenção, porque ela mostra que o personagem deixa de apenas demonstrar amor. Agora também aparece o que? O ciúme. He's jealous. Ele diz claramente, eu não vou dividir você com outro cara. É uma frase forte, porque na prática ele sabe qual é o trabalho dela. Ele sabe que esse tipo de profissão, ela envolve muitos clientes. Então para ele amar Roxanne significa que talvez ela tenha que abandonar completamente aquela vida. I know my mind is made up. Eu sei que a minha mente está feita. É uma expressão bem comum. My mind is made up, que significa que eu já me decidi, que a minha decisão já está tomada. Quando você fala em inglês que a sua mente está feita, made up, quer dizer que você já se decidiu. So put away your makeup. Então guarde a tua maquiagem. Olha o phrasal verb aqui, é bem interessante esse. Put away, que é muito usado, que significa guardar, ou então colocar de lado, tirar de circulação. Por exemplo, put away your toys, né? Guarde seus brinquedos. Put away the dishes, guarde a louça. Então, put away your makeup é literalmente guarde a sua maquiagem. E a ideia vai muito além da maquiagem aqui, porque ela representa toda a preparação dela para sair para trabalhar. É como se ele dissesse, hoje não, guarda a maquiagem. Você não precisa sair hoje. Você sabe o que ela faz, brother. Told you once and I won't tell you again? Uau, que literalmente é, eu já disse uma vez e eu não vou te dizer de novo. Isso é um ultimato. Você já sabe o que eu penso. It's a bad way. É um mau caminho. Que isso não é um bom caminho para você. Ele tá tentando ainda convencer a Roxanne a abandonar aquela vida. E é interessante que às vezes ele parece falar com carinho e às vezes com muita convicção. Ele realmente acha que tá tentando resolver a vida aí da Roxanne. Mas será que isso vai dar certo? Será que isso daria certo? Ou será que ele tá tentando mudar alguém para que essa pessoa se encaixe na ideia de relacionamento que ele tem? Sinceramente, esse ciúme todo aí apareceu, é uma red light pra mim. E não é uma red light dessa do distrito aí não, do bairro não. Porque quando você começa a falar, vai parar de fazer isso, guarda a maquiagem, eu não vou dividir você com outro cara. Talvez o problema não seja a profissão dela, e sim como ele enxerga o relacionamento. E é por isso, ladies and gentlemen, que eu sempre digo, não traduza músicas, entenda elas. Porque tradução, meu amigo, qualquer aplicativo faz. Mas entender por que o Sting escolheu cada palavra, por que ele fala put on the red light, por que ele usa wear that dress, ou wear that dress, por que ele fala walk the streets, isso muda completamente a forma como você ouve a música. E se você chegou até aqui, eu preciso muito de coração agradecer ao verdadeiro herói dessa aula, o meu amigo. Sim, muito obrigado. Como provavelmente vão cortar o nome dele, coloca aqui embaixo Pi, P-I-I-I-I, Pi. Só coloca isso, eu quero saber se você chegou até aqui na música. Não, mas sinceramente, sem um conhecimento extremamente específico sobre esse universo, eu jamais teria conseguido explicar essa música tão bem. Muito obrigado por assistir aqui. Se você gostou dessa aula, novamente, deixe seu like, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários qual música você quer ouvir na próxima aula. Você quer ouvir mais Police? Tem alguma música do Sting que você gosta? Me fala aqui. E também te convido, se você realmente percebeu que você aprende bastante, que você consegue aprender, eu te convido a ser meu aluno. Eu posso ser o último professor de inglês da sua vida se você me der a chance. Vai lá no meu site agora. Dá uma olhadinha, de repente as vagas estão abertas, vai ser um prazer ter você como aluno, como aluna, conversar com você, saber quem você é, conhecer realmente você, para que a gente possa encaixar o curso na sua vida, não é o contrário, não é a sua vida que tem que mudar completamente por causa de um curso. E a gente se vê na próxima aula ou de repente, lá dentro do curso. I'll see you next time and rock on!